buenas noches o boa noite para todos. La charla de hoy va a ser acompañada de Luciane Magalhães desde Brasil y vamos a falar en portugués. Eu voy a intentar falar. Pero antes me gustaría conocer o hacer una pregunta. ¿Onde você se conecta hoy? Puedes seleccionar. Ok, voy a fechar el sondeo y compartir los resultados. Hoy tenemos muchas personas. Tenemos 11% de Norteamérica, 33% de Centroamérica, 44% de Suramérica, 11% de Europa. ¡Wow! Nuestra audiencia está muy diversa la noche de hoy. Bienvenidos todos. Ahora, ¿quién son coaches profesionales? Vamos a fechar el sondeo y compartir. Un 67% son coach y un 33% no agora. Para ese 33 deben visitar a web de efatacoaching.com.br para ser coaches profesionales. ¿Ok? La noche de hoy, como les dije, nos acompaña Luciane Magalhães. Y ella nos va a hablar sobre cómo ampliar mapas mentais, o foco no resultado. Luciane es graduada en Ciencias Contables, es coach certificada IC y HCN, es practitioner en Programación Neurolingüística, directora de Clínica EFATA y graduada en Psicología. Agora sí, Luciane, bem-vinda, boa noite. Buenas noches, boa noite, Alvin. Boa noite a todos os participantes da palestra. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Hoje fechamos com chave de ouro com você. Obrigada, Alvin. Obrigada pela oportunidade. Espero, nessa palestra, poder amplificar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, ampliando os nossos mapas mentais, focando no resultado, na solução, que é a intenção, a proposta dessa palestra de hoje. Desde já agradeço todos os participantes, vocês que estão lá do norte da América Central, do Sul e também da Europa, muito boa noite. Muito obrigada por esta audiência, por vocês estarem aqui comigo. E espero, então, desde o começo ao fim, estar com vocês nesse momento, até o final. E será um grande prazer poder sanar algumas dúvidas que tiverem ao final dessa palestra, algumas perguntas. Eu estarei esperando por essas perguntas de uma forma muito ansiosa. Muito obrigada. Obrigado. Podemos então ouvir? Sim, pode. Sim. Sim, então, quando nós falamos sobre ampliar mapas mentais, focando no resultado, bem, como o próprio nome já nos diz, né? Ampliar. Ou seja, alongar, alargar essas informações que nós temos na nossa mente. Ou seja, ampliar a informação que eu tenho sobre algo. Para que isso? Para que você possa atingir um resultado de forma a considerar as mais diversas variáveis, as mais diversas possibilidades. Porque quando nós pensamos em algo, numa meta ou num resultado, e vamos pelo mesmo caminho sempre, muitas vezes nós pulamos ou perdemos oportunidades por esse caminho durante o processo de termos resultados mais satisfatórios, mais eficazes. E no ponto que é necessário, se faz necessário ampliar esses mapas mentais, é quando num determinado momento nós estamos num estado atual e desejamos um outro estado, ou seja, um resultado, do ponto A para o ponto B, onde ponto A podemos dar o nome de estado atual,
e ponto B, estado desejado, o vácuo, ou seja, o gap que tem entre um ponto e outro, podem aparecer situações limitantes, situações que vão nos tirar a motivação, situações que vão nos deixar, muitas vezes até mesmo paralisados. E nesse momento, se faz necessário ampliar os nossos mapas mentais. E onde isso pode ajudar? Onde pode ajudar essa ampliação, né? Como eu disse, em tudo. Seja numa meta pessoal, seja numa meta profissional, ou ainda dentro de uma organização que se depara com situações no dia a dia, situações limitantes, situações de processos mesmo, de processos dentro de uma estrutura organizacional, e que não se vê como a gente diz aqui muito no Brasil, né, uma luz no fim do túnel. Quando nós não percebemos essa luz, o que nós podemos fazer? Justamente é isso, ampliar os nossos mapas mentais. Ou ainda, né, quanto mais possibilidades, ou seja, outras vertentes, outras perspectivas nós tivermos na realização de um objetivo, muito maior será essa segurança nesse caminho, nesse processo, para se fazer esse processo, para se fazer esse caminho, e com certeza o êxito, o resultado vai ser muito mais satisfatório. Então, essa palestra de hoje, ampliar, o que se baseia, né? Essa ampliação desses mapas mentais. Eu vou basear toda essa fala, essa minha fala, nessa palestra, nesse momento agora, sobre os pressupostos do coach e também da programação neurolinguística, já aproveitando a deixa que a Grimanesa nos deixou agora à tarde, às 16 horas, a Grimanesa nos fez uma palestra diretamente do Chile sobre o quanto a programação neurolinguística é base para o coach. Então, usando de tudo isso, desses pressupostos, e o que agora eu peço permissão até para falar para as pessoas que não são coaches, né? Esse 33% que estão aí me ouvindo. E o que são esses pressupostos, né? É supor antecipadamente uma solução. Ou seja, são ideias que eu tenho que vão supor essa antecipação. Então, baseado nessas pressuposições, eu posso, então, fazer essa ampliação dos mapas mentais a partir de perguntas, formatando perguntas baseadas nos pressupostos do coach neurolinguístico e ter uma visão sobre qualquer situação que seja um foco em determinado momento. E ampliar esses mapas mentais para quê? Vamos perguntar assim, né? Aí, mais uma vez, falando para aqueles que não conhecem essa linguagem do coach, que são mapas, né? Para que ampliar esses mapas? Para ver em outras perspectivas, para que você possa olhar por cima de uma situação. Sempre que você tiver, quando é que nós necessitamos isso? Sempre que eu tiver uma meta, sempre que você tiver um assunto, um fato, uma situação limitante, que você se deparar com essa situação limitante. E o que você sabe sobre qualquer coisa, isso quer dizer que é o seu mapa mental. O seu mapa é aquilo que você conhece, ou seja, aquilo que você tem experiência. Quando dizemos mapa não é o território, nós nos referimos que conhecer o mapa de um lugar não significa necessariamente que você realmente conheça o território, que você tenha todas as informações, todas as variáveis possíveis de uma determinada situação. Então, ampliar os mapas mentais é o mesmo que você dissociar. Vamos imaginar assim, fazendo uma analogia, né? Como se você tivesse uma situação, dentro de uma situação, tendo a oportunidade de você sobrevoar sobre ela, passear sobre ela, onde você vai ter uma nova visão, você vai enxergar todos os pontos onde estão tendo os acertos, mas também a grande ponto-chave será você perceber onde ainda é necessário ter alguma intervenção. Então, você vai ter novas perspectivas, insights e ainda aprendizados sobre essa situação que você está focando, onde você precisa fazer essa ampliação desses mapas. E um pressuposto do coach neurolinguístico é que você cria a sua própria realidade. Portanto, o mapa mental é particular de cada indivíduo. Então,
Então, quando nós vamos ampliar esses mapas, é claro que nós precisamos pensar numa situação e pensar no mapa. Ou seja, como é esse mapa? Será que existe um outro mapa? E, novamente, falando para aqueles que ainda não fizeram coaching, mapa o que é? É tudo aquilo que eu tenho de percepção sobre o mundo. Aquelas informações que eu tenho, que foram percebidas neurologicamente através dos 5 sentidos. E subsequentemente, registradas e representadas internamente, a partir de sons, de imagens, de sensações, de palavras. E cada indivíduo, ele cria, então, seus modelos de mundo, seu modelo de mapa, a partir dessas informações sensoriais do ambiente. Que são recordações do passado, interpretações de uma realidade. E cada um tem a sua particularidade. Então, no primeiro passo, para ampliar o mapa mental, a fim de resolver uma situação onde não se percebe ainda os recursos necessários para chegar a um determinado resultado, em que se faz necessário desenvolver habilidades, sabendo que o mapa não é território. Uma pergunta aqui que a gente poderia fazer nesse momento, como criando, vamos assim dizer, criar uma ferramenta de ampliação de mapas mentais. Uma pergunta talvez seria, sobre essa situação que você se depara, em que você se encontra. Até mesmo fazendo essa pergunta para vocês que estão me ouvindo agora, para vocês que estão me acompanhando, pense em uma situação que está te limitando, até mesmo para a gente fazer essa palestra, uma forma mais interativa, né? Uma situação qualquer, seja ela pessoal, seja ela profissional, em que você se depara com algum limite. E se faço uma pergunta, eu faço uma pergunta para você. Você conhece outros mapas, ou seja, outras realidades diante dessa situação que você está vivendo agora? Qual é a realidade verdadeira? Porque pensando em que nós interagimos, nós seres humanos, nós interagimos com este mapa do mundo e não diretamente com o que é verdadeiro, ou seja, com a realidade. Nós interagimos a partir das nossas experiências, daquilo que nós temos dentro vamos dizer assim, dentro da nossa mente. E o mapa, sabendo também você, que o seu mapa determina como você interpreta os acontecimentos da vida e o significado que você dá a ele. Geralmente, o mapa de um indivíduo que limita é o mapa de um indivíduo que limita, ou seja, não é outras situações, mas nós mesmos somos responsáveis por colocar ou nos impor uma certa limitação. Não o mundo, as pessoas em si. Nenhum mapa individual do mundo é mais verdadeiro ou real do que o mapa de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque cada um tem o seu. Isso faz com que você, cliente, ou você coach, no caso para você que é coach, para você que desenvolve já, né, nós estamos aí com 67% de coaches fazendo parte dessa palestra. Então, isso faz com que você, que é coach, faz com que o coach ou o cliente entre em contato com outros caminhos internos, caminhos diferentes, outras referências. E passe, então, quando nós fazemos essa pergunta diante de uma situação, né, você conhece outros mapas, esse mapa que você está usando é realmente a realidade? O que vai acontecer? Vai fazer que nesse momento você inicie novas sinapses neurais, a fim de buscar essas respostas. Então, começa aí, nesse momento, começamos então a ampliação de mapa. E qual seria o próximo passo? O próximo passo seria, então, onde é que está o meu foco? Onde seria no segundo momento, partindo do pressuposto que você já percebeu que há outros caminhos, direções, que o mapa pode ser mudado. Pense, então, agora, voltando na tua situação, pensando no teu processo, quando você olha, se esse mapa que você está olhando, a partir desse mapa que você está olhando essa situação, será que tem um outro caminho? Né? Se perguntando, e que foco é esse? Que tipo de foco você poderia ter? Se você continuar com esse foco nessa situação, você vai ter um resultado positivo? Você ainda teria algo que te limitaria, mantendo o foco onde você está? E aí eu cito nesse momento, então, agora o Daniel Goleman. Ele nos ensina que foco é onde está a minha atenção.
E quanto maior a atenção dada a alguma coisa ou situação, maior essa coisa, essa mesma coisa, ou essa situação fica. Quer dizer que tudo aquilo que nós focamos vai se fortalecer. E se você se fortalece, se você foca numa situação limite, e o seu foco fica ali dentro dessa situação limite, dentro do problema, consequentemente, isso tende a aumentar, isso tende a se fortalecer. E aí, a probabilidade de você encontrar novos recursos, novas formas, fica muito mais complicada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma pessoa pode dizer, vamos dar um exemplo nessa questão do foco, né? Quanto mais eu foco, mais forte fica, mais eu fortaleço esse mesmo objeto do meu foco, né? Uma pessoa pode dizer que a maioria dos carros existentes, por exemplo, na sua cidade, ou que nos últimos tempos, vamos dizer assim, são de cores pratas e pretas. E aí você, como coach, pode fazer uma pergunta para essa pessoa, né? Ou como, não sei, para vocês que não são coaches, pode-se fazer uma pergunta. Tá, e quantos carros vermelhos ou coloridos você vê por dia na sua cidade? E talvez a resposta seja, não, na minha cidade não tem carros pretos ou pratas, né? Não tem carros vermelhos nem coloridos, só pretos e pratas. Só que quando essa pessoa vai sair para a rua, ela vai começar a ver carros vermelhos. Como se esses carros, é até interessante, é como se os carros viessem na sua direção, os carros vermelhos. É como se parece que você, de repente, passou a ser um atrator, um imã para esses carros vermelhos. Como uma mulher que fica grávida, né, embaraçada aí no Chile, fica grávida e, de repente, ela começa a perceber que tem várias grávidas perto, que várias amigas são grávidas, várias pessoas na cidade estão grávidas. Por quê? Porque mudou a direção do foco. A atenção mudou. Por quê? Quanto maior o foco, é onde eu tenho a minha maior percepção. Então, nesse passo aqui agora, de ampliar esses mapas mentais, a intenção aqui, por exemplo, é fazer perguntas do tipo, que outro foco você poderia ter? Então, pense na sua situação limitante, na sua situação limite agora, diante disso que você quer empreender, diante dessa meta, desse resultado que você deseja, do seu objetivo. Faça essa pergunta para você agora, você que está me ouvindo. Que outro foco você poderia ter? Se você continuar com esse foco, o que você ganha? Ou, o que você deixa de ganhar? Esse foco, ele te ajuda a chegar a um resultado que você deseja? E aí você vai começando a fazer conexões. Conexões com pensamentos, os seus pensamentos. Ou seja, é seguro dizer, então, que os nossos pensamentos, eles estão conectados. E por que isso é uma verdade? A partir desse pressuposto do coach. Porque tudo faz parte de um sistema. Estão conectados, os nossos pensamentos estão conectados com as nossas ações e eles interagem e se influenciam mutuamente um no outro. Ou seja, todo comportamento que você faz, todo comportamento que você tem, atitude, ação, pensamento, seja você ou quem está próximo a você ou envolvido na situação, no teu projeto em si, ou dentro de uma organização, vai estar conectado e vai fazer uma diferença no resultado, vai influenciar direta ou indiretamente esse resultado, em maior ou menor grau. Isso é uma verdade. Por exemplo, às vezes é até mesmo imperceptível quando há influência nessa mudança, vamos pensando em pensamento sistêmico, quando nós fazemos muitas conexões, e com certeza agora você já está fazendo várias conexões neurais diante disso que eu estou falando. Se você conhece, isso está sendo reforçado. E se você desconhece esse assunto, você começa a fazer conexões. Esse pensamento sistêmico, conectando nessa busca transderivacional que a gente vai fazendo, é o responsável por isso, por ampliar esse sistema. Por exemplo, tem um exemplo que eu vou citar agora, que eu me recordei agora há pouco, e talvez serve para ilustrar aqui. Que às vezes as pessoas você pode dizer assim, mas são pequenas mudanças, mas são essas pequenas mudanças que vai alavancar um resultado a longo prazo. Uma pequena mudança que você faz agora, pensando que você faz parte de um sistema,
e que tudo que você fizer vai influenciar dentro desse sistema, essa pequena mudança vai influenciar no resultado final. Então, eu vou citar um exemplo, por exemplo. Os meus filhos, eles gostam muito de coisas científicas, de vídeos científicos, de experiências. E aí, há um tempo atrás, eles fizeram uma experiência seguinte. Pegaram um conta-gota e foram colocando gota por gota, gota d'água, dentro de um copo, né? Gotinha por gotinha. Demorou um tempo, esse copo encheu e passou do copo quase 5 milímetros, sem a água derramar. E quando foi colocada a outra gota, foi que a água derramou. Ou seja, foi criado um campo magnético, né, nessa parte da água que passou a superfície do copo. E para que eu estou falando isso, né? Que essa experiência, que é uma experiência de criança, ela vai nos ilustrar até que pequena diferença pode fazer uma diferença enorme no final. Como essa água num copo, que nem transborda com a última gota que passa da superfície, mas sim 5 milímetros a mais. E foi, assim, uma descoberta para eles muito grande, muito significativa. Então, tudo aquilo que nós fazemos de mudança, de pequenas mudanças, sabendo que nós fazemos parte de um sistema e que tudo está conectado, os nossos pensamentos, sabendo que o meu foco, quanto mais eu foco numa situação, mais percepção eu tenho dali, no sentido de fortalecer, se há limite, eu vou fortalecer. Então, o que eu posso fazer de diferente? Mas também há uma decisão nesse momento de você mover ou não. Continuar fazendo as mesmas coisas. Terá sempre daí o mesmo resultado, é claro. Nesse momento, eu pergunto para você, qual é a contribuição que você está tendo, lembrando de olhar, de perceber a sua situação limitante, a sua situação do início? Qual a contribuição que você tem para manter essa situação? Ou seja, o que você está fazendo ainda? Que comportamento você está tendo para continuar com essa situação? Como está sendo a sua influência direta nessa situação? E onde que essa situação tem sofrido a sua influência? Quais são os pontos? Pense um pouquinho sobre isso. Talvez até o final dessa palestra você vai conseguir ampliar muito mais a sua visão, pensando sempre no seu, no ponto inicial da sua situação, de onde você quer chegar e se você se deparou com essa situação limitante, a fim de que você possa ampliar esses pensamentos. Então, perguntas desse tipo já fazem novas conexões. E o pensamento, ele já começou desde o início a sofrer essa ampliação, como eu disse. Pois a nossa mente, ela vai fazendo buscas transderivacionais, que é uma rapidez muito grande, as conexões. E o cérebro vai buscar essas respostas, mesmo que você não as tenha de imediato, isso vai acontecer. E se além de tudo isso, né, você tem um motivo de ser, ou seja, né, você tem o quê? Uma intenção positiva por trás desse comportamento. Todo comportamento, sabendo que todo comportamento tem uma intenção positiva, quando você olha para essa situação que você se encontra, qual é a intenção positiva de fazer o que você faz? O pressuposto do coach neurolinguístico, ele diz que nossas ações não são aleatórias. Nós estamos sempre tentando conseguir alguma coisa, mesmo que não tenhamos claro o que seja. Então, todo o nosso comportamento, toda a nossa ação, ela é movida por uma intenção positiva, tem por trás uma intenção positiva. De uma maneira simples, esse princípio de que todo comportamento tem uma intenção positiva em algum nível, também nós podemos dizer que o comportamento serve, né, ou serviu para um propósito positivo. Se nesse ponto você descobre a intenção positiva desse comportamento, você pode mudar o comportamento e manter a sua intenção, que também a programação neurolinguística nos ensina isso, né? Por exemplo, quais exemplos a gente poderia ter aqui de intenção positiva? Um colaborador ou um líder, ou até mesmo no relacionamento pessoal dentro de um casal, entre um casal, comportamentos às vezes de agressividade. Muitas vezes, a intenção positiva dessa agressividade é a proteção, por exemplo. A intenção, por exemplo, do propósito positivo que está por trás do medo é a segurança.
Normalmente é segurança. E às vezes a resistência à mudança, porque muitas vezes nós seres humanos, eu ouvi isso na palestra da Grimanesa, temos uma predisposição por nós sermos seres condicionáveis, todos nós somos condicionáveis, assim como os animais, nós somos condicionáveis e nós tentamos sempre fazer da mesma forma, sempre do mesmo jeito, fazer uma ação da mesma forma. E é preciso se perguntar nesse momento, o que eu poderia fazer, né? Qual a intenção de fazer o que eu estou fazendo? Para onde isso vai me levar? Existem inúmeras partes internas operando e orientando o comportamento. E todos eles têm uma intenção positiva. Por exemplo, as pessoas elas fazem as melhores escolhas possíveis, de acordo, claro, com os recursos que estão disponíveis ali para ela, para você. E quando o cérebro tem acesso a uma escolha melhor, naturalmente, o cérebro vai optar por essa escolha melhor. Então, qualquer comportamento pode ser um recurso ou uma limitação. Tanto faz. Pode ser um recurso, um comportamento de recurso ou um comportamento limitante. Dependendo do contexto em que ele é aplicado, isso pode ser tanto com um significado positivo ou com um significado negativo. Então, para todo comportamento, existe um contexto no qual ele já foi útil ou pode ser útil. E aí, pensando nessa intenção positiva, sabendo que se eu estou ali, se eu estou focado nessa situação, ela não vai me levar a lugar nenhum. Sabendo que qualquer ação que eu tenha vai mudar e influenciar direta ou indiretamente esse sistema, quanto maior a minha flexibilidade, maior vai ser o domínio do sistema. O que isso significa, né, nesse pressuposto? Diante da situação limite que quer ampliar o pensamento, se faz necessário levar em conta a flexibilidade. Há mudanças. Nesse ponto é que se define novas formas de como você se comportar. Então, ou seja, se o que você está fazendo não está funcionando, é preciso mudar a sua forma. Repetindo o que a Grimanesa falou logo no período da tarde, né, na palestra dela. Então, é preciso fazer diferente. E essa flexibilidade não é só de alongamento do corpo, mas de alongamento da nossa mente, do nosso cérebro. Nessa ampliação e nessa disposição de fazer algo diferente. Se o que eu estou fazendo, se o que você está fazendo não está funcionando, é preciso mudar a sua ação, o seu jeito de fazer. E ampliando o pensamento nesse ponto do processo, muitas questões já mudaram a nível de pensamento sistêmico. Já foram feitas várias conexões e a mudança já iniciou. Eu vou falar bastante sobre essas conexões, sobre essa mudança nesse nível de pensamento sistêmico. Por quê? Porque é impossível eu ouvir algo e não começar a fazer conexões na minha mente. Mesmo que seja apenas a nível mental, essa mudança já iniciou, mas isso logo vai passar para o nível do concreto. A flexibilidade, ela vai te levar para o próximo nível. É tão importante dentro de qualquer processo de coaching, de processo de mudança, que aquele que está disposto a mudar tenha essa flexibilidade. Que ele perca essa resistência a mudanças. Porque muitas vezes a intenção positiva de não mudar é de honrar processos que eram feitos há muito tempo, por exemplo. Pessoas que, ele faz isso há muito tempo, é muito tempo que as pessoas fizeram isso e deram certo. Mas, de repente, as conexões no mundo, os processos, as tecnologias, tudo isso vai mudando, a globalização vai nos pressionando a ter uma nova visão. Então, muitas vezes, essa resistência à mudança é simplesmente honrar esse passado, ou seja, honrar essas pessoas que fizeram de uma forma, e agora você tentar fazer de uma forma diferente, pensando que você atingindo o resultado, tendo êxito, você vai honrar muito mais aquelas pessoas que fizeram anteriormente. Então, esses padrões rígidos e de resistência à mudança são altamente limitadores e demonstram uma ação de não aceitação do curso natural da vida. Então, ser flexível vai significar o quê? Não significa você ser vulnerável, inconstante ou não ter uma opinião firme sobre as coisas. Ser flexível é você ser adaptável, criativo, ter um alto nível de inteligência emocional. Como você pode aumentar a sua flexibilidade? Eu costumo falar para os meus coaches ou em treinamentos que eu dou, quando eu falo sobre flexibilidade,
que há exercícios muito simples, muito práticos no dia a dia que você pode fazer. Como, por exemplo, quando você vai para o trabalho, muitas vezes você usa o mesmo caminho. Vai sempre no mesmo caminho, na mesma rua, no mesmo endereço. Então, procure mudar o caminho, procure mudar de endereço, faça coisas diferentes. Como tem aquele ditado que nós falamos muito aqui no Brasil, é que todos os caminhos levam a Roma. Então, vá por um caminho diferente. Se você mude objetos de lugar, sente em locais diferentes, nos lugares onde você costuma ir, no seu dia a dia, mude vá em restaurantes diferentes, coma comidas diferentes, tudo isso vai ajudar você a mudar a sua mente, a ter uma nova neuroplasticidade, não, mas nós temos a neuroplasticidade, mas novos caminhos, fazer novas sinapses, ouça músicas diferentes, programas diferentes, ou seja, se permitir a essa mudança. E a pergunta que você pode fazer aqui agora para você e que eu faço para você também o que ainda não foi feito? Diante de todas as tentativas que você fez, o que ainda pode ser feito? Quando você pode nesse momento se comparar a outros resultados de pessoas que já fizeram, que já conseguiram, o que eles fizeram de diferente do que você fez? O que você pode fazer a partir de agora? E para isso, sabendo que você tem todos os recursos internos e mentais para isso acontecer. Sabendo que o recurso está dentro do sistema, os recursos estão aí. Se você não tem essa experiência, mas vai ter alguém que tem. Se você quer algo, deseja algo, é porque você tem a referência. Então, se você tem a falta, é porque você, em algum momento, ou você teve dentro de si como recurso interno, ou você teve a referência disso fora de si. Então, esse pressuposto, Joseph O'Connor, ele nos ensina assim, que todas as imagens mentais, as vozes interiores, o que seriam esses recursos? Né? As vozes interiores, as sensações, os sentimentos, são blocos básicos de construção de todos esses recursos mentais e físicos. E você pode utilizá-los, nós podemos utilizá-los a construir qualquer pensamento, sentimento ou habilidade que você desejar. Olha que coisa rica. Colocando, é claro, depois na sua vida onde você quiser ou o que você precisar. Então, quando você pensa a nível de recursos, quando você olha para essa sua situação agora, eu volto a te fazer essa pergunta, pensando lá no início, quando nós começamos essa palestra. Quando você pensa na sua situação limitante, nessa situação que você se encontra, qual é o mapa que você está usando? E, de repente, você pode estar usando o mapa de outra pessoa. Que foco é esse? Será que você está só com foco ali? Qual outro foco você pode ter? Qual outro nível você pode olhar? Qual é a outra perspectiva que você pode ver esse problema? Porque uma situação, aquilo que é vermelho para mim, tem um tom de vermelho para mim, uma tonalidade, para você o vermelho pode ser uma tonalidade diferente. Cada um tem a sua interpretação dentro de um sistema, dentro de uma situação. E sabendo que todo esse sistema, tudo nós somos conectados. Nós temos pensamento sistêmico, que quando você tem uma mudança, tem uma ação, influencia todo um resultado. Quais são os novos comportamentos, novas atitudes que você pode ter? Né? Sabendo que você tem esses recursos e que os recursos estão aí dentro do sistema. Ou seja, não existe pessoas sem recursos, só apenas estados mentais sem recursos. Conforme um pressuposto do coach neurolinguístico, que é muito lindo esse pressuposto, que diz assim, a nossa mais profunda sabedoria está esperando para ser descoberta. É até um poema, esse pressuposto da programação neurolinguística. E eu vou repetir novamente, olha só, a nossa mais profunda sabedoria está esperando para ser descoberta. Então, qual é a sabedoria? Qual é o recurso que você precisa para descobrir uma nova possibilidade, uma nova variável para você passar por esse processo, todo esse processo de ampliação de mapas mentais, de ampliar essa situação para que você possa chegar ao resultado que você deseja. E pensando nisso,
Às vezes a gente para diante, porque nós já fizemos várias tentativas. Tentamos uma vez, tentamos 2 e 3 e 4, e assim muitas pessoas vão pela vida toda fazendo um processo, por não conhecerem o coach, aí agora eu preciso falar isso, por não conhecerem o processo de coaching, fazendo tudo sempre da mesma forma. E acredito que são pessoas que são pessoas fracassadas, se sentem como fracassados e muitas vezes vivem como tal. Então, o que eu falo para você? Não tem fracasso, apenas aprendizagem, apenas um aprendizado. De todas as ações, se aprende algo, independentemente do que seja. Seja essa ação positiva, com significado positivo, ou seja essa ação com significado negativo. Seja um comportamento ou outro, sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Então, diante de toda situação, não existe fracasso. Tudo é feedback. Então, olha para essa situação, para essa sua situação agora, você que está me ouvindo, e você está pensando e fazendo já esse exercício diante dessa palestra, de tudo isso que eu estou te falando, dessas informações, e verifica aí, sabendo que não existe fracasso, que tudo é feedback, ou seja, um feedback de uma forma que você não deve mais fazer. Ou seja, que você já aprendeu a como não deve ser feito. E o coaching neurolinguístico, ele tem um pressuposto de que o cliente sempre faz o melhor e que provavelmente ele pode fazer melhor ainda. Então, o que você aprende diante dessa situação é o que você deve se perguntar. Diante de todo esse processo, quando você olha agora para essa situação, o que você aprende? E aqui temos um foco totalmente no positivo. Não de olhar para o problema ou a situação limitante e pensar no fracasso, mas o que você aprende, Ou seja, aquilo que não deve ser feito, o que não funcionou ainda. E na próxima tentativa, com certeza, fazer de uma forma diferente. E as crianças, nesse momento, elas aprendem muito rápido. Elas aprendem, pois sempre estão buscando novas formas diferentes de fazer alguma coisa. E se não deu certo na primeira vez, uma criança, ela vai logo, ela pode até tentar 2, 3 vezes, mas logo aquela tentativa, ela vai deixar daquela forma de fazer e vai fazer de uma outra forma. Então, ou seja, mas logo elas vão aprender o quê? A perceber que ou ali não deve se mexer, quando elas colocam o dedinho na tomada, levam um choque, e percebe que ali ela não pode mais colocar o dedinho. Ou se queimam em algum lugar, elas percebem que ali ela não pode mais fazer aquilo, que ela precisa fazer uma outra coisa. E daí esse aprendizado auxilia nessa nova tentativa de fazer diferente. Nós temos neuroplasticidade mental, e é por isso que nós aprendemos. E é por isso que aprender com os erros é uma forma linda de crescimento. Então, quando você olha para situações que você talvez tenha pensado na questão do fracasso, o que você pode pensar aí numa forma de crescer, de crescimento? Isso o coach nos ensina muito bem. Ele nos apoia a olhar para esse estado, ou seja, a olhar para isso que não deu certo durante o processo e nos ajudar a perceber uma forma de fazer diferente. Por isso, um olhar positivo e o foco é na solução. O foco no resultado que você quer obter. E aí, nesse momento agora, vamos repassando essa ferramenta de ampliação de mapas mentais, percebendo essa situação limitante. Qual é o mapa, né? Diante dessa situação limitante, perceba quais são os pensamentos que vão surgindo para você aí, o que é que você vê, o que você ouve, o que você sente. E sabendo agora que mapa não é território, você consegue perceber que é um mapa e não é uma realidade? É uma percepção tua ou que talvez uma outra pessoa vê de uma forma diferente, ou de uma outra pessoa. Você percebe se você, nesse momento, outras pessoas veriam esse problema de uma forma diferente? Você consegue imaginar isso? Que outros mapas você poderia usar? Esse mapa é seu? Esse mapa é de uma outra pessoa? Faça essas perguntas agora. E se você continuar mantendo o foco nessa situação, você sai dela?
Onde esse foco vai te levar? E, claro, toda essa ferramenta de pensar no mapa, no foco, no pensamento sistêmico, você pode utilizar de uma forma, não de uma forma linear, mas de uma forma sistêmica mesmo, de conexões a partir daquilo que o coach ou que você vai apresentando no momento. E sabendo que você faz parte de um sistema, qual é a contribuição que você está tendo e dando para manter essa situação? Que comportamento você mantém para manter essa situação do jeito que ela está? Parece até uma redundância. E o que você está vendo? Você está distorcendo essa informação? Você está generalizando essa informação? Qual é o propósito positivo por trás das ações nessa situação? Não somente as suas ações, mas de todas as ações das pessoas que estão envolvidas nessa situação. E sabendo que quem é flexível, ele vai dominar um sistema, o que você está fazendo está funcionando? Identifique agora, sabendo que você é flexível, porque se você está aqui comigo até agora, você tem essa flexibilidade de tirar um tempinho na sua agenda, de tirar um tempinho no seu horário, uma sexta-feira, véspera de sábado, domingo, né? Numa sexta-feira, que poderia, de repente, muitos já estarem por aí saindo para se divertir ou descansando nesse momento, você tem essa flexibilidade. Então, sabendo que você é flexível, você poderia pensar nesse momento 2 ou 3 alternativas para mudar essa situação? Pense nisso. E lembrando de confiar que todos os recursos eles estão disponíveis, né? Todos os recursos estão disponíveis dentro do sistema. Que a nossa mais profunda sabedoria, ela está esperando para ser descoberta, ou seja, a sua mais profunda sabedoria está esperando apenas você se perguntar, fazer essa pergunta, para ela ser descoberta. Quais são esses recursos que você tem para colocar esses comportamentos em prática, para colocar essas ações em prática? E aí, por último, o que você aprende com essa situação? Sabendo que essa situação não está funcionando, o que você aprende agora a fazer para fazer a diferença? E aí, então, você vai, a partir de todos esses questionamentos, pode ter certeza que você se abre nesse momento para um mundo de possibilidades, de variáveis, sabendo que você pode fazer um novo caminho, fazer um novo processo, e então atingir o resultado que você deseja com esse foco. Não no problema, mas com foco na solução e com foco no resultado. E eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês que participaram, que estão até agora comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Luciane. Muito bom a palestra de hoje. Agora vamos a aperturar as perguntas. Podem escrever e eu la leo. Ok, empezamos. Muito obrigado, muito conhecimento, João da Silva. Renata de Gouveia diz: eu amei a cumbre inteira. Obrigado. Obrigada, Renata. Vou colocar o vídeo aqui. Sim? Ok, sim. Estamos viéndote. Olá. Bem? Sim. Bien. Outro. Dígame o que eu faço para encontrar a intenção positiva de não empreender. Que eu me pergunto. Tiago Souza. Thiago Souza. Qual a intenção positiva de não empreender? É isso? Sim, sim. Por que você não empreende? Então, você talvez possa se perguntar, Thiago, nesse caso, se você se empreender, talvez eu faça uma outra pergunta. Se você empreender e chegar a um resultado, o que você ganha com isso? Ou, talvez, qual é o melhor de você ainda estar na forma como você está? Então, fazendo perguntas
não tem como, a partir do... Aí eu estaria falando com o meu mapa, né? Dar uma resposta de qual seria essa intenção positiva de você não empreender. Mas, baseado na história, vamos dizer assim, nas experiências, às vezes o não empreender seria não se arriscar, estar numa segurança na onde você está, porque muitas vezes, amanhã, fazendo já propaganda do curso Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, que eu vou dar em treinamento amanhã, muitas pessoas elas têm muito mais medo, a maioria delas, do sucesso do que do fracasso, do que ficar paralisada. Então, a busca pela segurança, talvez, mas é preciso que você se faça algumas perguntas. E se você quiser, depois pode me mandar e-mails e a gente pode contactar sobre falando um pouco mais sobre isso. Bien. Otra pregunta. Rafael Ferreira, ¿algún libro que você nos recomenda? Rafael Ferreira? Sim, tem o livro sobre ampliação de mapas mentais, aí você pode ler o livro do Foco, do Daniel Goleman, que ele fala bastante como você ampliar o seu foco, aquilo que você foca fortalece, sobre o que é, às vezes, a falta de atenção, que eu só tenho foco naquilo que eu dou atenção. Então, por que muitas vezes nós tiramos a nossa atenção? Estamos aqui, às vezes, ouvindo, mas não estou escutando, porque a minha atenção está em outro local. O que é que me tira o foco? Então, é um livro muito bom. Tem livros também do Joseph O'Connor, Introdução à Programação Neurolinguística, que dá para você saber um pouco mais sobre isso. O que mais? E o que eu me recordo agora, assim, de cabeça, é claro, que o Manual de Coaching Neurolinguístico também, do Paul Vanter, que você pode encontrar na Amazon.com, tem e-book em português, que você pode comprar e é um valor bastante agradável, vamos dizer assim. Sim, tá bom. Marcelo Barbosa dice, muito bom a palestra. Obrigada, Marcelo. Um abraço para você. Yesenia Ruiz, boa noite. Obrigada, HCN Palabra, todos os oradores. Novo aprendizaje, Luciane e Olvin, obrigado. Abraços. Obrigada, abraços, Luiz. Eu vi o live do curso de Superar Medos. Quando é isso? O curso é amanhã. Vai acontecer amanhã, dia 28, aqui em Rondonópolis, no meu centro de treinamento. E as inscrições já estavam encerradas, mas sempre aqueles que chegam de última hora. Então, se você quiser ainda ter interesse, é só contactar na minha página www.efatacoach.com.br e você pode ter maiores informações sobre ele. Sim, eu vou escrever. Voy a escribir a página en el chat. www.efatacoaching.com.br. Isso. Se las envié. Y el contacto de Instagram es Clínica Efata y luciane.nm. Isso. Bien. Muchos aplausos de Joana Alvarado. Obrigada. Y una última comentario de Ernesto Olivares. Dice, excelente presentación. Entendí a pesar de que no hablo portugués, aunque sí francés. Felicidades. Oh, obrigada, Ernesto. Bien. Bueno, ya no hay más preguntas, a ver. No hay más preguntas. Luciane, muito obrigado por esta palestra, mucho aprendizaje, como dicen los participantes, mucho éxito también en el entrenamiento de mañana, que va a estar buenísimo. Obrigada. Y próximamente nos vamos a ver en la certificación internacional de coaching, contigo como profesora y con Paul Advanter también. Sim, em setembro. En septiembre. As inscrições estão abertas. Podem acessar nossa página nas redes sociais también. Así es. Bueno, ahora sí vamos a cerrar o a fechar formalmente nuestra cumbre, como les dije, con chave de oro, con Luciane Magaláes,
Muchas gracias a todos los participantes. Muito obrigado por esta asistencia en todas las palestras. Fue una semana y media llena de muchísimo aprendizaje. En mi nombre, gracias a todos, en nombre de la directiva también de HCN, muchas gracias. En nombre de los business partners también, muchísimas gracias por toda su asistencia. En HCN van a encontrar siempre una mano amiga, una red que está dispuesta a apoyarlos y a continuar en ese proceso de formación en las diferentes disciplinas de coaching, mentoring y todas las tecnologías de desarrollo humano. Luciana, unas últimas palabras de cierre. Sim, muito obrigada HCN World por essa oportunidade. Muito obrigada a todos vocês que têm validado essa proposta da HCN World de desenvolver lideranças e abrindo-se para esse mundo de possibilidades que é o coach, que é o mentoring. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muchísimas gracias. Buenas noches, boa noite para todos. Buenas noches. Feliz final de semana. Bom final de semana. Igual para ti. Tchau. Chao.